Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes, aqui na nossa Rádio Aprendizes. Boa noite para os meus amigos da mesa. Boa noite. Boa noite. Isso aí. Gratidão, então, aos nossos web ouvintes que muito nos prestigiam, nos ajudam. Gratidão a Deus por todo o amor que Ele tem por nós. E hoje, então, nós temos um tema que é, além de ser muito interessante, ele é muito didático para a vida da gente. E o título é Pequenas Mudanças para Grandes Transformações. Porque a gente parte de um princípio que é assim, a vida não dá saltos. O processo, ele tem uma dinâmica e um desenvolvimento. Por exemplo, as pedras, né? A água vai batendo nas pedras, vai modelando as pedras, vai furando as pedras. E não é pela força, é ao longo do tempo, ao longo dessa sequência, desse trabalho que vai sendo feito. Eu gosto sempre de citar um exemplo que é as maiores árvores do mundo, que são as sequoias. Tem uma sequoia que é a mais catalogada e a mais velha do mundo, tem em torno de 2.500 anos. Ela tem uns mais de 90 metros de altura, tem 1.500 metros cúbicos de madeira. Olha que isso é um absurdo. Perto de 1.900 toneladas de madeira. E no início, o que ela era? Uma sementinha que ao longo de 2.500 anos chegou nesse gigante da natureza. Claro que a gente tem que olhar para nós, os seres humanos, diante de tudo aquilo que a gente quer mudar na gente. E muitas pessoas, assim, pensam em velocidade de mudança, porque não existem milagres nos processos que a gente está buscando. Então, essa mudança é algo, primeiro, o que eu quero mudar e o que eu preciso mudar em mim, na minha vida, nos meus projetos. Mas é muito interessante a gente pensar que tudo vai começar de dentro para fora. Não vai ser de fora para dentro. A mudança não se estabelece da matéria para o ser humano. Eu vou ter que primeiro buscar essa coisa que é muito interessante, que é o autoconhecimento, e pensar, eu preciso mudar por quê? A vida precisa melhorar. Como é que ela vai melhorar? É interessante esse exemplo da árvore, né? Que era uma pequena semente, né? E hoje a gente sofre alguns problemas, que é o imediatismo, né? Então a gente quer chegar em determinado lugar, mas a gente quer meio que imediato, né? Então as coisas não acontecem assim, elas têm que ser construídas. A gente tem um caminho para percorrer até lá, que tu vai passar por tribulações, por momentos difíceis, né? E dessa forma também, para a gente buscar esse autoconhecimento, essa grandeza de dentro para fora, a gente tem que estar ciente que a gente vai dar um passo de cada vez. É que nem a gente subir uma escada e subir um degrau de cada vez, mas subir esse degrau firme. Não adianta eu querer dar um passo maior do que a perna. 3, 4 degraus. E cair, né? Machucar a perna. Teve outro exemplo também de Jesus, que quando ele faz a multiplicação dos pães, o que ele faz? Ele pede para juntar o que as pessoas tinham. Então, de milhares de pessoas que tinham ali, eles juntaram alguns pães, alguns peixes, e em cima daquela pequena porção que tinha, ele conseguiu fazer a multiplicação do alimento. Então, às vezes parece que o que a gente faz é muito pouco, mas a gente não tem noção da grandeza que é o pouco que a gente faz, se ele for algo que possa beneficiar o próximo
ou trazer um bem para nós, para nossa família, para aqueles que estão ao nosso redor, né? Vamos dar um exemplo. A gente trouxe aqui as meninas ali que trabalhavam com assistência social, né? Nas casas de passagem e nos asilos, não é asilos, no casa de passagem, acolhimento, né? Casas de acolhimento, acolhimento e orfanato, né? Isso. 2 orfanatos. Então, Caxias hoje, quantos mil habitantes tem? Se cada um pudesse ajudar as casas de passagem ou os orfanatos, com o mínimo que seja, qual é a grandiosidade disso, né? Um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. Vai fazer algo Então, muito grande. Se tu tiver a oportunidade de ajudar, por mais pouco que seja, esse pouco vai fazer a diferença. E é interessante porque tu falou do imediatismo. Tu vê que às vezes uma pessoa ela quer emagrecer. Tem todo um processo e eu acredito que sendo um processo mais lento, pode ser mais saudável e duradouro. Exato. E às vezes a pessoa não tem essa paciência para fazer algo ao longo de 1 ano ou 2. Não, eu quero para daqui 3 meses. Tenho que estar fininho porque eu vou para a praia. Então, tem esse imediatismo que... É um exemplo legal, né? Porque se a pessoa fizer hoje um emagrecimento, tem canetas que ajudam ali para emagrecer, tem cirurgias que ajudam para emagrecer, tem determinados casos que até é importante essa ajuda, né? Mas tem gente usando isso e talvez não teria necessidade, né? Então, isso pode acontecer que te traga também o emagrecimento, mas te traga efeitos colaterais. Também. Diferente de eu pensar assim, bom, Alimentação. eu fiquei 1 ano sem fazer exercício e me alimentando mal, né? Então, agora eu vou ficar 1 ano fazendo exercício e me alimentando bem. Isso. Então, balanceando. Eu vou conseguir emagrecer, não vai ser um resultado imediato, mas independente do resultado do emagrecimento, qual é o resultado benéfico para a minha saúde, né? Sendo que eu estou melhorando minha alimentação e melhorando meus hábitos de exercício, por exemplo. E é fantástico como vocês colocaram, porque nós somos muito imediatistas. Isso. Né? Isso é uma questão, né? E quando se refere a pequenas mudanças, ela vem associada a pequenas mudanças e constantes. Não é, Constância na... Constância. Isso aí. Porque se a gente pegar o exemplo, né, como o Ali colocou, do bom mestre Jesus, e a gente pegar todos os discípulos que o acompanharam na época, foram pequenas mudanças constantes, né? De Pedro, João, todos eles foram constantes, pequenas mudanças no seu dia a dia, né? E que fizeram a grande diferença e a grande transformação. E foram constantes. E eu me lembrei de uma história de Chico agora também, que quando ele começou a fazer os trabalhos dele, se dedicar, ele ainda trabalhava e sobrava pouco tempo para ele se dedicar, né? E um dia ele estava muito chateado, né? E ele está lá desabafando com o Emmanuel, diz, eu tenho pouco tempo. Eles, nossa, eu trabalho, eu consigo vir aqui só essas horinhas aqui, né? Queria me dedicar mais. E Emmanuel disse para ele, calma, vamos devagar, com constância. Com constância. E é interessante, quando as histórias do Chico são muito interessantes. Sempre. Porque quando ele escreveu 30 livros, ele achou, tá bom. Tá bom. Ele falou com o Emmanuel, acho que agora deu, né? Deu, 30 né? livros. Agora é só o começo. Ele em vida escreveu 400 e tantos livros. Então, ali era só um aquecimento. Não, era um aquecimento. E Divaldo também tem uma história parecida, né? Que ele estava fazendo aquelas basqueiras, né? E Joana disse, agora pode jogar fora. Isso era só o aquece. Ele tinha psicografado 5.000 páginas. Isso. Aí ela disse, bom, agora tu tá bom. O que tu fez até agora era tudo treinamento, joga tudo fora, que isso não tem valor. Mas tu vê que essas mudanças que a gente fala, pequenas mudancinhas, a gente, por exemplo, vai se avaliar, por exemplo, como é que está a nossa relação com o mundo, as nossas relações com as pessoas, na família, no trabalho, onde quer que a pessoa... Então, veja que tu tem que pensar numa mudança de vibração. A vibração do pensamento, a vibração de como é que tu está vivendo. Por exemplo, sair de uma reação de impulsividade também, às vezes.
Porque às vezes tem pessoas que agem no impulso. Sim. Então, primeiro a pessoa vai ter que observar isso. Eu estou sendo impulsivo. A pessoa fala uma coisa, eu já explodo aqui, e já tenho uma reação calorosa. Se ele começa a observar isso, aí ele vai começar a pensar, eu preciso fazer pequenas mudanças para ir refreando esse processo e aos poucos ir mudando. Porque eu não vou conseguir mudar de um dia para o outro. Primeiro, tem que ter, cair em si do que eu preciso mudar, e depois eu preciso criar um planejamento de mudança. Por exemplo, trocar a crítica pela compreensão. É outro processo. Porque a gente, na primeira, abriu uma foto na TV, a gente já vem o julgamento e a crítica. Então, primeiro tu tem que se dar conta, eu preciso rever essa questão de julgar e criticar. E daí tu vai criar um processo. Como é que eu vou fazer para me frear um pouquinho? Me veio um pouco agora uma memória de um amigo nosso que ele disse o seguinte: a gente tem que ser, na nossa vida, um pouco juiz. Aí quando ele falou isso, né, Mauro, eu disse assim, nossa, mais julgador do que eu ser um juiz. Ele disse, não, todo juiz, antes de abrir a boca, dar um julgamento, ele faz uma análise. Ele pega todo o material, analisa e depois ele se pronuncia. Então a gente teria que usar essa analogia na vida da gente. E infelizmente, né, a gente ainda é muito impulsivo. E impulsividade, é porque entra aquela questão da ansiedade, do imediatismo. E a pessoa toma lá da cá. É um processo. Mas claro que tu tem que primeiro se dar conta disso. A gente deu o exemplo do emagrecimento, mas diversas coisas da nossa vida, chega um momento que com a experiência e com a sabedoria do Mauro, a gente vai dizer assim, eu acho que eu fiz errado. Exatamente. Eu preciso melhorar, né? Mas tipo assim, eu não vou conseguir melhorar da noite pro dia uma coisa que eu vinha fazendo errado, talvez há 1 ano, 2, 3, 4, 5 ou uma vida inteira. E daí, se eu estou ciente de que eu preciso melhorar, como é que eu vou trabalhar isso dentro de mim? Porque se eu não tiver um pouco de disciplina, de constância, eu caio no desânimo e volto aquele passo para trás, né? Exatamente. E às vezes tu nasceu para fazer aquela mudança. Tu entra nesse mundo aqui, talvez o mundo não seja muito, não te prepare muito para essa mudança. Tu vai ter que fazer essa descoberta ainda da mudança que tu precisa, às vezes. Então, às vezes, silenciar, por exemplo, é importante essa questão do juiz. Silenciar antes de responder com dureza ou fazer um julgamento assim. Aquela coisa de contar até 10, respirar, isso aí oxigena o cérebro, vai te auxiliar numa resposta. Né? Mas uma coisa muito interessante seria, assim, vamos pensar num mundo ideal, orar antes de agir. Quem será que consegue fazer isso? Nos dias de hoje, nos dias de muita competição, eu preciso tomar decisões aqui, aquele pessoal lá tá me detonando. Não, mas eu vou parar e vou fazer uma prece para ver se eu me ilumino. Você já pensou? Nossa. Esse silêncio e orar, eu tinha anotado aqui, vencer em silêncio, cultivando hábitos internos de bondade e oração. Fortalecer as raízes da alma, preparando-se para grandes desafios. Então, às vezes, também, essa questão de manter o silêncio, a oração e esses hábitos, também... Hoje as pessoas fazem alguma coisa para postar ou para aparecer. Então, a gente precisa fazer as coisas para a gente... Tudo dá like hoje em dia. Tá de bem com nós, né? Isso. Então, a gente tem que procurar esse silêncio, essa oração e esse melhoramento dentro de nós. Sem precisar postar para os outros verem. Exato. E uma coisa importante é se dar conta que você tem que começar. Por exemplo, uma pessoa que gostaria de ler bastante, mas lê pouco. Se dar conta de que tu começa lendo 5 minutos por dia. Quem sabe daqui uma semana tu consiga ler 10 minutos por dia. Mas entra aquilo que o Paulão falou, da constância. Se eu fizer todo dia
e eu me programar determinado momento do dia, eu vou ler uma página. Daqui a pouco eu estou lendo 2. Então, por exemplo, se programar para ter um gesto de gentileza por dia, com alguém, fazer uma boa ação por dia. Então, veja, não se está exigindo demais da gente e de ninguém. É apenas um pequeno detalhe, né? E uma coisa que é fundamental, acho que para as transformações, é o monitoramento do pensamento. Por exemplo, eu poderia estabelecer assim, eu vou monitorar os meus pensamentos durante 1 hora por dia. Vou ver se eu consigo fazer isso. Para que esses pensamentos tenham um padrão vibratório mais positivo. Tem uma questão interessante. Ontem, no programa Mente Aberta, que ele é feito aqui, todas as segundas-feiras, aqui na Rádio Aprendizes, nós tivemos uma convidada que foi a Fabiana Biasoli. E ela é especialista em PNL, né? Que é Programação Neurolinguística. E uma das, né, questões interessantes do PNL é pensa, reflita e depois abra a boca e fale. Resumindo, desculpe se eu pulei algumas fases. Isso é fantástico. Então, assim, inclusive nas ofensas, em tudo. Né? Principalmente nas ofensas, eu acho. Pense, né? Pare, pense, analise e depois fale. E o que a gente faz normalmente 100% nas ofensas? Falei. Isso aí. Revide. É automático? É automático. E é uma das coisas que o ser humano tem que vencer, é o automatismo das coisas. Exatamente. Porque é tanto automatismo que tu passa pela vida e não viu a vida. Tu tá naquele piloto automático, como dizem. Né? E aí a gente acaba fazendo o que todo mundo faz. E nem sempre o que todo mundo faz, né, Ali, é certo, é correto. Nos deixa na mesma vibração, né, de tranquilidade. Então, são pequenas coisas, né, como é o título de hoje, né, são pequenas coisas que vão fazer grandes transformações, né, com o exemplo que a gente dá. Né, às vezes, como o Ali falou, eu preciso emagrecer, mas qual é a maneira correta? É o que todo mundo faz ou a saudável? Né? É muito interessante porque... tudo na vida, isso que a gente está falando hoje, a gente está falando de um processo de transformação. Exatamente. Então, tu não vai mudar se tu não criar alguma coisa, um dispositivo e um mecanismo de mudança. Às vezes a vida vai te levar isso na marra, na força, às vezes. Força. Tem uma história que eu vi ontem, muito interessante, é uma história verídica. Por exemplo, ele é um médico plantonista. E é uma das coisas que acontecem muito nos plantões, que o médico vai passar a noite ali, ele vai deitar para dormir. Aí, esse médico, ele falou com a enfermeira e tal, e disse, eu vou lá dormir um pouco. Se surgir alguma emergência, algo que realmente precisa da minha atuação, tu me chama. Aí ele deitou lá, fez aquele pequeno reset, quando ele estava relaxando, a enfermeira bateu na porta e disse, olha, chegou um menino que sofreu um acidente aí, está mal, precisa de ajuda. E o médico, não, já estou indo lá. Mas assim, a necessidade do menino e a pressa dele não estava na mesma sintonia. E ele demorou um pouco para ir. Quando a enfermeira se dá conta que ele está demorando, ela vai de novo. Vai lá e bate e diz, olha, vem que a coisa é grave. Quando ele chegou lá, o menino estava já desencarnando, perdendo a vida. E era o filho dele, que havia tido um acidente, envolvido num acidente grave. O que aconteceu? Quando ele se deu conta daquilo que aconteceu, a vida dele acabou ali. Ele largou a profissão de médico, ele largou a família, ele se jogou no mundo, porque ele não conseguia se perdoar do processo que ele estava vivendo, e a vida desabou naquele momento. O tempo foi passando, ele foi para o fundo do poço. E ele teve uma oportunidade de ir numa casa espiritualista, e lá tinha um médium
e esse médium dá passagem para o filho dele. Isso é uma história verídica. Pode parecer uma história criada, mas não é. Esse homem hoje tem uma história nova na vida dele. E esse menino, que era filho dele, veio através da mediunidade de um médium e falou com o pai e disse assim: trate as pessoas como você trataria o seu filho. Aquilo foi um despertar na vida dele. E ele, a partir daquela ideia, ele começa a retomar a vida. Hoje, ele pertence àquele grupo dos Médicos Sem Fronteiras e trabalha num paizinho muito pobre na África. Então, existiu ali um hábito que ele tinha, um processo que nem ele se dava conta da importância da atuação dele como médico. Ele passou por um grande processo, uma grande transformação, mas veja, levou um tempo, se formou um processo e ele se restabeleceu na vida. Ele buscou um novo sentido. Mas para a gente, nós não vamos mudar sem ter um processo. Um processo que a gente crie ou que a vida cria para a gente. Por exemplo, se eu preciso mudar, eu preciso ver uma forma de fazer a mudança. É que na grande maioria das vezes, Mauro, a gente entende que uma tragédia foi colocada na nossa vida como um castigo, não é? Que nem acabou essa história. Porém, é uma forma de nos transformarmos, entendermos realmente para que propósito estamos aqui. Que foi o caso dele, de repente, não é? E como a gente entende, às vezes, pedras que são colocadas na nossa vida e que a gente tropeça. Tem um exemplo que a gente sempre fala, né? Por que isso aconteceu comigo? Isso. Né? Castigo ou livramento? Então é isso que a gente vai ter que entender, que são pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Nessa história tem os desdobramentos e as pessoas fazem o seguinte comentário: será que esse menino já não fez um processo para o despertar daquele pai? Exatamente. Ele se doou naquele sentido para que aquele pai pudesse despertar uma missão. Olha que missão. Ambos estavam em missões diferentes. Exato. E um veio para acordar o outro. Complementar o outro. Porque a gente não tem ideia da dimensão espiritual que nós estamos envolvidos. E a nossa história está envolvida. É uma mudança muito grande, né? Essa história lembra um pouco, me lembra Paulo de Tarso, né? Que ele cai por si, desmorona quando vê Jesus, né? E ele teve a perda lá do grande amor dele. E daqui a pouco ele larga tudo que ele fazia, que era cobrador de impostos, senhor da lei, para servir o evangelho de Jesus, né? Então, às vezes nós, no nosso dia a dia, no nosso comodismo, a gente precisa de um tranco, de um empurrão, para poder firmar um propósito com Deus. Porque talvez a gente já tenha firmado e não lembra. E não está cumprindo. Não lembrou. Lembra que tem eu não sei se foi Chico ou foi Divaldo, que ele faz aquele comentário, né? Que quando a gente está lá no outro lado, no plano, a gente, eu vou fazer isso. E quando chega aqui... Só um pouquinho, não. Só quero que tu faça esse. Não, mas eu me garanto. Chega que não faz nem aquele, né? Mas e a gente está aqui, né, nessa missão e a gente está envolvido com o todo. Né? Só que para que isso aconteça de uma forma plena, nós vamos ter que começar com as pequenas coisas. As pequenas transformações. Que eu vejo assim como o bom mestre disse assim, serão as pequenas coisas que vós, depois lá na frente, entenderão que serão grandes milagres. Né? Se nós pensarmos nós como seres humanos, e a gente fala da centelha divina que habita em cada um de nós. E nós estamos fazendo um processo para a manifestação dessa centelha, a expansão da nossa luz. Vai se dar aos poucos. Tem a história de um homem que foi visitar um sábio, um guru, e ele sentia necessidade de mudar de vida, porque ele reclamava de tudo, reclamava da família dele, reclamava do trabalho, reclamava da saúde, reclamava de Deus. O sábio ficou ouvindo ali a questão. E aí o sábio olha para ele e diz, olha, comece arrumando a sua cama de manhã cedo.
No primeiro momento, assim, ele achou ridículo aquilo. Ele é sábio e me diz uma coisa dessa. Mas aquilo ficou matutando na cabeça dele. E ele começou aos pouquinhos a arrumar a casa dele, arrumar a mesa dele, organizar as coisas, né? E aos pouquinhos ele foi transformando. Ele começou a parar de reclamar também, porque ele foi se dando conta de outras coisas. Ele começou a pensar, se eu quiser ter saúde, não adianta eu reclamar, o que eu tenho que fazer para que a minha saúde se estabeleça? Reclamar de Deus, e ele começou a trocar por agradecer. Então, o sábio não tinha muita coisa para falar, ele só precisava acordar para algumas coisas que estava passando batido na vida dele. São pequeninas coisas, né? Então, ele vai notar que meses depois da mudança que ele começou, que o mundo era o mesmo ainda, mas ele tinha mudado. Por isso que a mudança não é lá fora, a mudança é dentro. Porque tu pode hoje estar olhando para o mundo e tu desanimar com aquilo que tu vê. Mas se tu começar a fazer uma mudança, o mundo não mudou, mas tu começa a ver diferente. Tu começa a ter mais ânimo. Começa a dar exemplo. Isso, ter mais esperança nas coisas, né? Então, é aquilo que tu falou antes. Pequenas decisões que tu vai repetindo com consciência, mudando assim, vão tomando uma forma diferente. E como o Alexandre falou, não é fácil. E a gente vai se propor, vai passar o dia e a gente não conseguiu. Mas como o São Francisco fazia, né, na sua análise noturna, ele dizia, bom, eu tinha me comprometido a fazer tal coisa. Essa aqui não consegui. Vou tentar amanhã de novo. Claro. E aí, novamente, na outra noite, ele deitava e dizia, não deu de novo. Mas amanhã eu preciso de até que ele conseguia. Então, perseverar, né? Porque falar é fácil. Isso. Colocar em prática é difícil. Mas se a gente perseverar, a gente vai conseguir fazer isso. Vai conseguir essa mudança. E de repente vai ter coisas que a gente não vai conseguir mudar de uma hora para outra. E esse exemplo que o Mauro deu traz muito a questão da gratidão, né? Porque às vezes quando a pessoa está lá e ela não está feliz com nada ou reclama de tudo, ela não tem gratidão por nada. No momento que ela começou a fazer uma pequena tarefa, no começo pode ser até contra a vontade, mas depois tu cria o hábito e tu vai ver, não, eu arrumei a cama, eu arrumei a casa. Ele começou a se sentir bem com aquilo. Então ele começou a ter gratidão. Gratidão porque tu tem uma cama para dormir, tu arruma a tua cama. Sim, gratidão porque tu tem alimento, tu consegue fazer um almoço, um café. Então, quando a gente tem gratidão, a gente está também melhorando a conexão com Deus. Isso. E daí é importante, às vezes, quando a gente acorda ou durante o dia, a gente começar a criar o hábito de agradecer. E isso faz com que a gente também saia um pouco daquele pensamento negativo, com aquela questão de só reclamar. Isso. E se abrir mais à espiritualidade. Aquela zona de conforto, comodismo, né? Tu vê que esse tema que a gente traz para o programa hoje não tem nada de novo. É algo que muita gente já falou e vai falar muitas vezes, mas precisa ser falado para que a gente se lembre dessas mudanças. Por exemplo, vícios. Seja do cigarro, seja da bebida, de algum químico que a pessoa esteja usando, até mesmo alguns medicamentos, e a pessoa precisa mudar isso. Mas como é que ela vai fazer para mudar vícios, por exemplo? Quero parar de fumar. Tem um processo envolvido ali que vai exigir demais da pessoa, mas aí, por exemplo, eu preciso parar de fumar. O que eu preciso fazer para parar de fumar? O que existe no mundo hoje que pode me ajudar? Que tipo de terapias eu posso fazer também para que isso aconteça? Porque a gente não vai dizer aqui que é fácil. Não. Todo vício é algo que tem um processo ali emocional, tem um processo psicológico envolvendo um vício. E como é que tu faz uma mudança
que vai ser Pouquinho, aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Inclusive tem um livro que é interessante de ler. E olha que ele tem uma história, o próprio autor tem uma história interessante, que é James Clear. Ele escreveu um livro que é Hábitos Atômicos. Atômicos que vem de átomo. O átomo é uma partícula que tu não enxerga. Ela é... Só tu vai ver o átomo com aparelhos. Então, por que ele escreveu esse livro de hábitos atômicos? Porque quando ele era criança ainda, nos Estados Unidos, num jogo de beisebol, uma forte tacada numa bola pegou na cabeça dele. E essa bolada na cabeça dele deixou uma lesão cerebral. E a partir dali ele teve que reaprender tudo. Reaprender a caminhar, falar, se alimentar, estudar, ler, tudo. Ele recomeçou todo o processo de novo. Conforme ele foi melhorando, ele foi se dando conta dessa questão das pequenas coisas e da constância que precisa ter para que algo precise mudar. Então, veja bem, ele fez uma renovação de caminhar, de falar, de se alimentar, tudo aos pouquinhos. Então, se nós estamos, por exemplo, sofrendo muito com um determinado vício, bom, se ele conseguiu se restabelecer 100%, virou um grande escritor, será que a gente, buscando e desenvolvendo uma técnica, a gente não vai superar vícios? Claro, não precisa fazer isso sozinho, ele não fez sozinho. Ele teve suporte, teve uma equipe, mas aquela pessoa que quer vencer um vício, tem equipes que vai ajudar ele, até os amigos. Eu acho que isso é muito importante também, não sermos egoístas, como tu bem falou, vai ter para ajudar, mas eu preciso fazer isso, eu preciso levantar a mão, isso. Eu tenho que ter humildade. A humildade. Eu preciso de ajuda. Então, se nós queremos grandes mudanças na nossa vida, nós temos que fazer pequenos gestos, né? Pedir ajuda, ter humildade. Olha, Mauro, me ajuda aqui, eu estou com... Né? Ali, me ajuda. Né? E ter essa humildade. E aí nós vamos ser amparados, com certeza. Né? Uma das coisas que ele descobriu nessa reconstrução que ele teve que fazer ao longo de alguns anos é que o cérebro aprende pela repetição. Pela repetição. Então tu tem que desenvolver um hábito ali, algo que tu vai fazer, mas repetidamente. E ele foi reaprendendo tudo. Então veja, é um processo que, por exemplo, ele, no livro dele ele cita assim, eu preciso beber mais água, tu tem que deixar a água visível. Eu quero aprender a tocar violão. Tu não pode deixar o violão escondido, tu tem que estar sempre olhando para esse violão. Por exemplo, eu quero escrever um livro, eu vou escrever uma linha, 2 por dia. São pequenas coisas assim que precisam ser colocadas. Ele cita um exemplo que é muito interessante quando a gente fala em pequenas mudanças para grandes transformações. Ele cita um exemplo que é assim: um avião que sai de Los Angeles para Nova York, se o piloto alterar a rota em 3 graus na trajetória, ele não vai mais para Nova York, ele vai para Washington. E esses 3 graus na mudança é imperceptível. Só que ele fez uma pequena mudança aqui, mudou de estado, mudou de cidade que ele foi. Então, para nós também é assim. Talvez a gente precise fazer mudanças que são muito pequeninas. Mas a longo prazo vai fazer a diferença. Todo dia tu vai estar fazendo isso aí. Então, o nosso horário eu acho que já, olha aí, ó, voou rapidamente. Então, o que a gente falou aqui é apenas uma lembrança daquilo que nós precisamos fazer. Porque muitos temas que a gente traz aqui para o programa é coisas que a gente se dá conta que precisa mudar e precisa estudar e reaprender. Tem um outro versículo que ele diz assim, que é Zacarias capítulo 4, versículo 10, e os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo.
As 7 lamparinas representam os 7 olhos do Senhor, Deus, que vê em tudo o que se passa no mundo inteiro. Então isso às vezes acontece na comunidade, na sociedade. A pessoa tem um projeto para fazer uma igreja, tem um projeto para fazer algo que é para os jovens ou para ajudar. No primeiro momento tem muita gente que vai dizer que não dá certo. Exatamente. Ou é muito trabalho para ser feito. Vai ter bastante gente. Né? Mas se as pessoas ajudarem, se for um tijolinho por vez, vai chegar onde tem que chegar. Exatamente. A gente não pode desanimar. Não pode desanimar. Então a mensagem que a gente deixa para os nossos web ouvintes, que não importa o que a pessoa esteja vivendo, ou, por exemplo, aquilo que ela quer buscar e que parece que é impossível, lembrar que é um pouquinho por dia, com perseverança, sempre lembrando que nós nunca estamos sozinhos. Nós temos Deus também que está aí a nos orientar, tem um mundo espiritual no entorno também, e que tenhamos então essa perseverança, muita esperança e muita fé. E de nossa parte, gratidão aos nossos web ouvintes, que todos tenham uma semana com muita saúde, muita paz. Beijão no coração de todos e até a próxima semana. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Ótima Muito obrigado. semana.